A paz do Senhor, pessoal, tudo bem com vocês? Que a graça do Senhor Jesus esteja em vosso coração. No vídeo de hoje eu quero falar sobre 4 motivos principais que levam uma pessoa a sofrer depressão. Problema esse que tem atingido não somente o Brasil, mas todo o mundo tem sofrido, o mundo inteiro tem sofrido com a depressão. Se esse assunto te interessa, por gentileza, se inscreva já no nosso canal, curte e compartilhe esse vídeo para que mais pessoas também possam ser alcançadas pela poderosa palavra de nosso Deus. Eu quero te aconselhar, não saia na metade do vídeo, você precisa assistir esse vídeo até o fim para você não perder nenhuma dica. Nós vamos dar tanto dicas fisicamente para melhorar a depressão ou minimizar a situação e também dicas espirituais, mais importante ainda. Então, sem mais delongas, roda a vinheta e vamos para o vídeo. Pois bem, queridos ouvintes da Palavra de Deus, a pergunta é: o que causa depressão? Será que são traumas? Será que a depressão é causada pelo estresse do dia a dia? Alguns remédios descontrolados? E assim sucessivamente? Vamos ver nesse vídeo quais são os fatores principais que levam à depressão. Primeiro fator principal que leva a pessoa a sofrer um quadro depressivo é a questão genética. Exatamente, a questão genética. Se você tem um pai ou uma mãe que sofre de depressão ou já sofreu depressão, pode ter certeza que você é um candidato de um risco grande de também sofrer a depressão, porque é algo genético. Então você tem 2 vezes mais de risco de também sofrer a depressão, porque tem alguém na sua família que é o seu pai e sua mãe. Por exemplo, se você tiver um avô ou avó, você também tem mais risco ainda de sofrer a depressão. Então, número 1, fator principal também é a questão genética. Fator número 2, eventos estressores da vida, exatamente. Por exemplo, o que eu quero dizer com isso? Ansiedade pode levar à depressão, algumas percas na vida pode levar à depressão, decepções, problemas mal resolvidos ou problemas não resolvidos, tudo isso pode gerar um quadro depressivo. Terceiro fator principal que pode levar alguém a uma depressão são os hábitos e substâncias, exatamente, hábitos e substâncias. Vou dar um exemplo de um hábito, o sedentarismo. A pessoa que não consegue fazer nada, ela não tem força para nada, é sedentária. Isto é um perigo, isso é um sinal muito grande, pode estar passando por uma depressão. É preciso exercitar o seu corpo, é preciso fazer algo, você precisa reagir. Sai do sedentarismo, porque isso pode levar a um quadro depressivo também. Substância seria alguns remédios, às vezes alguns antibióticos. Existem remédios que muitas vezes, infelizmente, a gente não consegue fugir dos efeitos colaterais. Tem pessoas que ela sofre um quadro depressivo porque são consequências de alguns remédios fortíssimos, infelizmente. O álcool, as drogas, isso nem se fala. Com certeza, uma pessoa viciada em álcool, no alcoolismo, uma pessoa viciada em drogas, com certeza ela corre um grande perigo, um grande risco de sofrer um quadro depressivo. Quarto e último fator principal que leva uma pessoa a sofrer a depressão são as alterações cerebrais, exatamente. Chamado de alterações dos neurônios. Alterações dos neurotransmissores, exatamente, ou seja, os neurônios estão diminuídas, as informações estão interrompidas, são chamadas de substâncias químicas do cérebro. Nesse caso de alterações cerebrais, com certeza é preciso procurar urgentemente um médico, principalmente, é claro, um psiquiatra para tratar dessa situação. E aqui eu quero dar agora algumas dicas para melhorar ou para minimizar a situação do quadro depressivo. Primeira dica: é preciso exercer atividades físicas, exatamente. Você precisa se exercitar. Você quer um exemplo? A caminhada é um ótimo remédio para quem está depressivo. Quando você caminha, né, é como se fosse uma terapia. Você trabalha os seus neurônios, a sua mente, seu psicológico. Isso é muito importante também, a atividade física. Segunda dica para melhorar a depressão: melhora o seu relacionamento com as pessoas, exatamente. Existem pessoas que são fechadas, ela quase não se comunica com outras pessoas. Melhora o seu relacionamento com as pessoas. Talvez você é muito tímido, mas tenta melhorar isso daí. Procura se relacionar com mais pessoas, procura às vezes se abrir o teu coração. Com certeza isso vai aliviar muito, vai te ajudar muito na área depressiva. Terceira dica: procure um psiquiatra. Procure um médico especialista para cuidar e tratar desse quadro depressivo. Isso é muito importante. Quarta e última dica para melhorar a depressão: se alimente melhor. Melhore as suas alimentações, que a alimentação também tem muita importância no nosso organismo. Com certeza também ela pode ajudar no quadro depressivo.
Procure um nutricionista para poder te orientar, para que você possa ter uma alimentação mais saudável. Com certeza, tudo isso ele pode ajudar a minimizar a situação do quadro depressivo. Talvez não resolva totalmente o problema, mas vai melhorar gradativamente. Muito bem, até agora eu te falei alguns fatores que levam à depressão e também te mostrei algumas dicas, né? Alguns benefícios, algumas dicas que você possa melhorar. Mas aí a pergunta fica agora, e na parte espiritual? Esse é o desafio desse vídeo. Existem depressões que também é causada pela vida espiritual. Existem espíritos malignos que levam a pessoa à depressão. Isso já foi comprovado muitas das vezes no mundo espiritual. Então a depressão pode afetar a vida espiritual. E nesse caso, como a Bíblia pode resolver o problema? Ou talvez até mesmo minimizar essa situação? Vamos lá? Por que a Bíblia pode ajudar uma pessoa depressiva? Porque primeiramente, porque Deus se importa com você. E outra, Deus é o ser que conhece nós por dentro e por fora. Deus conhece o nosso psique, Deus conhece o nosso por dentro e por fora melhor do que qualquer outra pessoa. Então, a importância de que a Bíblia pode te ajudar, porque Deus é o primeiro ser interessado em poder nos ajudar. Eu vou ler aqui alguns textos bíblicos para você ver como que a Bíblia pode ajudar. Salmos 34, versículo 18 está escrito assim: o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Olha só, Deus salva os de espírito abatido. Uma pessoa depressiva, o seu espírito fica abatido. Olha a importância da palavra de Deus. O livro do profeta Isaías, capítulo 41, versículo 13 está escrito: pois eu sou o Senhor, o seu Deus, que o segura pela mão direita. Ele diz: não temas, eu o ajudarei. Observem bem, Deus é o ser mais interessado em poder nos ajudar. E vou mostrar dois elementos fundamentais para ajudar na depressão através da Bíblia. Primeiro, a oração. Veja como a oração tem o poder extraordinário, sobrenatural de ajudar uma pessoa depressiva. Quer ver? 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 7 está escrito: lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Olha o que o apóstolo Pedro está dizendo. Você sabia que a ansiedade pode levar a pessoa a sofrer depressão? Então o que o apóstolo Pedro está dizendo? Lança sobre o Senhor Deus, lança sobre o Senhor Jesus toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Salmo 55, versículo 22 está escrito: entregue suas preocupações ao Senhor, e ele os susterá. Jamais permitirá que o justo venha cair. Entregue as suas preocupações ao Senhor. Através da oração, entregue os seus problemas nas mãos de Deus. Com certeza Ele vai começar a trabalhar e te aliviar desse quadro depressivo. Conversar com Deus em oração é um fator principal para trazer paz para a sua mente. Quer ver? Filipenses capítulo 4, versículo 6 está escrito: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresente seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Quando a gente ora diante de Deus, entregando as nossas preocupações, as nossas ansiedades, diz o texto, Paulo diz que traz paz para a nossa mente. Isto ajuda muito no quadro depressivo. Segundo elemento que pode ajudar na depressão é a palavra de Deus. Primeiro é a oração, você entregar a Deus seus problemas. Segundo é a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus, ler a palavra de Deus, viver a palavra de Deus, tentar pôr ela em prática. Quer ver só? A palavra de Deus nos traz consolo. Salmos 94, verso 19 está escrito: quando a ansiedade já me dominava, no íntimo, o teu consolo trouxe alívio à minha alma. Olha que palavra maravilhosa. Olha a situação do salmista. Quando a ansiedade já estava dominando ele está dizendo que no íntimo, o consolo de Deus trouxe alívio à alma do salmista através da palavra. Salmo 119, versículo 25, olha o que o salmista diz: a minha alma está apegada ao pó, preserva a minha vida segundo a tua palavra. Olha só, a alma dele estava apegada ao pó, angustiado, mas ele diz: preserva a minha vida, a minha alma, segundo a tua palavra. A palavra preserva a nossa vida, amém? A palavra de Deus nos ajuda a controlar as nossas emoções. E para terminar, eu vou dar algum exemplo de homens na Bíblia que também sofreram depressão. Você quer ver? Em Números capítulo 11, versículo 14, Moisés, por um período da sua vida, se sentiu sozinho.
Mesmo rodeado de multidões de pessoas, Moisés se sentiu sozinho, ou seja, isso já é um sinal de depressão. Olha o que ele diz: sozinho eu não consigo suportar todo este povo, isso é demais para mim. Olha só, Moisés se sentiu sozinho, já era um sinal de depressão. Talvez você está rodeado de pessoas, tem colegas e amigos, mas você ainda se sente sozinho, você já está vivendo um quadro depressivo. É preciso buscar ajuda através da oração e através da palavra de Deus. 1 Reis, capítulo 19, versículo 4, um outro homem, um profeta que sofreu uma depressão terrível, foi o profeta Elias. Elias fugiu, foi para a caverna, quis ficar sozinho. Elias pediu a morte para Deus, quer ver? Na parte final do versículo ele diz: Senhor, tira a minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. O profeta Elias, homem de Deus, pediu a morte. Ele estava vivendo um quadro, uma depressão profunda. Um outro exemplo de uma mulher, 1 Samuel, capítulo 1, versículo 6, a Bíblia diz que Ana estava angustiada de alma e de espírito. Ana estava angustiada, aflita, nem conseguia orar em palavras. Ela estava vivendo um quadro depressivo por um problema não resolvido, que ela não podia ter filhos. Está vendo? Até os personagens da Bíblia sofriam depressão, mas observe que todos esses foram buscar refúgio em quem? Em Deus, se prostrando aos pés do Senhor, que podia solucionar os seus problemas. E por último, Jó capítulo 7, versículo 16, olha o que Jó disse: sinto desprezo pela minha vida, não vou viver para sempre. Deixa-me, pois os meus dias não têm sentido. Até Jó sentiu depressão. Jó passou por um quadro depressivo, se sentindo sozinho, até mesmo querendo pedir a morte. Observem bem. Então eu termino esse vídeo dizendo, aqui eu mostrei para você soluções tanto no físico como soluções espirituais, tá bom? Deus possa abençoar a tua vida em nome do Senhor Jesus. Até o próximo vídeo, permitindo o nosso Deus. Deus vos abençoe e até a próxima.